O míope, ele não enxerga de longe. Tá? Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa agora! Não consigo ler nada. Miopia! Olá, míope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Que diabo é isso? É o Free Willy, caralho! É o Free Willy, cara. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Luciano Bingo. Não confunda com Bingo o palhaço. Só pra deixar claro, é Bingo Cheirador de o cocaína. cachorro. É Bingo o cachorro. Muito bem, míopes. Hoje você viu que fiz uma abertura temática, porque a gente vai chegar nesse tópico aqui. Hoje é aquele tema que ninguém pediu, a gente quis fazer, acho que como todos os outros temas, que é... Tem Oscar, tem, né, Ainda Estou Aqui, tem Ruptura, tem um monte de coisa acontecendo. Estamos ignorando, é. E aí, ignorando não, fazendo vista grossa. E aí, hoje a gente resolveu falar de filmes extintos. Onde andam? O que aconteceu com eles, né? Eles e o mico Dourão Dourado, ali a 80 km por hora. Dourão Dourado. Dourão Dourado. É isso aí, nunca existiu mesmo, não, ele. Passou de extinto pra não. Estamos em 2025, mas já há um tempo que a gente não vê essas categorias de filmes e a gente vai fazer aqui um databunda do tentar ver do porquê que não tem mais esses tipos de filmes. Logo depois dos nossos recadinhos. Leandro, como faz para os míopes entrarem no nosso melhor grupo do Miopia? Ah, mas é muito fácil, Eliabe, muito fácil. Você clica no link que está na descrição desse episódio. Todos os episódios do Miopia tem um link lá. Você clica e vai direto para pedir autorização para entrar no grupo do WhatsApp. Aí o Luciano vai autorizar ou não, que é ele que barra isso, né, entendeu? A Dona Maria fictícia pode entrar. A Dona Maria, a Dona Josefa, a Dona Filomena, todas estão convidadas para participar. Exatamente, todo mundo está convidado, exceto se você for divulgar Tigrinho, que é o que mais aparece no nosso grupo. É aqueles bots internacionais, né, divulgando plataformas de gosto duvidoso. Mas se você não tem esse tipo de prática, você é bem-vindo no nosso grupo. Nós três estamos lá, tem muitos ouvintes do Miopia lá, então o papo do episódio continua na semana lá no grupo do WhatsApp, então entre logo. Exatamente. E Luciano, por onde que as pessoas podem escutar o Miopia através desse episódio que ele já deve estar escutando em algum agregador de podcast? Pode escutar, além de qualquer agregador de podcast, também o Spotify, que é meio que o nosso principal ali de lançamento, e o que é vantajoso ali é que vocês podem também nos avaliar. Seria muito interessante dar 5 estrelinhas, inclusive temos 5 estrelas, ou seja, a gente é 10/10, e avalie a gente bem, a gente vai ficar sendo visto ali na home da galera, as pessoas vão ser notificadas quando sair episódios novos, e segue lá a gente, vai ser bem tranquilo e bem legal se vocês puderem fazer isso. Quem não quer ficar na home da galera? Exato. Quem não quer, já morreu por dentro. É isso. Então pegue seu disco de rock, o seu chimpanzé e vamos escutar esse episódio. Aí você foi bem no disco de rock, hein? Então vamos lá, né? Começar com a primeira categoria de filmes, que é filmes que os protagonistas são animais. Eu acho que esse é o mais fácil de deduzir do porquê não tem mais, né? Porque direitos animais é isso, né? Alô, Luísa Mel, tá bem alta. Não, as coisas não são mais testadas em animais, já foi uma primeira batalha, e a segunda é não usar animal em protagonismo. Exato. Porque, Luciano, qual seria o salário desse chimpanzé jogador de hóquei? Você fica... Entendeu? É um cacho de banana. E o sindicato? Né? Que sindicato é esse? Caraca, mano. Mas eu lembro que tinha tanto filme, cara. Tinha os principais, que são os All Concours, que é Lesse, Beethoven. Cara, esses aí eram os top dos tops. Tinha aquele K9. lá, K9. Inclusive tem uma curiosidade engraçada, né? Tipo, que dizem, né, que o nome desse cachorro é Canine, né? Que é K9.
Por isso que é K9, porque é K9. Canine é tipo canino em inglês. Canina, é isso? exato, que é o dente do cachorro. Interessante, né? Fica essa curiosidade aleatória. Mas, cara, eu pirava nesses filmes. Tanto é que no começo da apresentação eu falei do Bingo. Bingo, esperto pra cachorro. Um cãozinho que não tem medo do perigo, vivendo uma incrível aventura pra encontrar seu dono. Cara, Bingo é um filme que ele... Esperto pra cachorro. Esperto pra cachorro. O negócio entrou na minha mente que não sai, mano. Era um filme delicioso de assistir. Eu adorava assistir ele como sessão da tarde, que era basicamente a história seguinte. Tinha lá o Bingo, que era um cachorro de circo, e aí ele foi abandonado pelo circo, e a nova família ali pegou e começou a dar afeto e carinho, principalmente o menino ali, e essa família decidiu o quê? Mudar de cidade. E não quis levar o bichinho. O bichinho não é meu, né? Essa pica não é minha, essa pica é do Aspira. E aí o menino, mano, por que tá vívido na minha memória? Porque o menino, ele vai embora, só que o cachorro começa a seguir por milhares de quilômetros. E o que ficou vívido é que o menino ia mijando durante a estrada, o cachorro ia sentindo o cheiro, ia seguindo o xixi. Caramba, eu não lembrava disso, não. Ele falava, tô apertado, quero usar o banheiro. Ele descia. Olha o que o Luciano mijava. grava na memória dele. Gravei Matemática? isso, Esquece. mano. Esquece. A cura de todas as doenças. Esquece, joga fora. Caramba, fantástico, eu não lembrava disso não. Eu lembro que tinha muito mesmo, especialmente nos anos 90. Eu lembro de ter visto uns 5 filmes do Beethoven, eu acho. Na sessão da tarde, você tem um encontro com Beethoven, o Magnífico. Ele é simpático, divertido e muito desastrado. E essa casa vai ficar pequena para as loucuras dessa fera. Sim, sim. Chutando baixo. Cara, é surreal que, tipo, era um, como os jovens dizem hoje, era uma trend, né, do momento de fazer filmes com animais, especialmente cachorros, acho que é o que mais tem. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que é o que mais tem. Eu lembro de gostar de Beethoven, mas acho que eu nunca mais assisti. Se eu for pegar pra ver hoje, deve ser muito vergonha ali, assim. Eu lembro de um Beethoven que ele tava na neve, né? E aí ele tinha um barrilzinho assim. E aí o dono lá, o cantil, tava precisando, tava quase morrendo, desfalecido. Aí chegava o Beethoven assim com seu cantil pra poder dar a bebida pro dono. Que São Bernardo é um cão, né? Que ajuda, né, as pessoas. Isso, nossa, você lembrou da raça, parabéns. E o meu filme de animal preferido é Baby, o porquinho trapalhão. Eu acho que é isso. Ele era apenas um filhote quando ficou sozinho no mundo. Eu quero a minha mãe. Mas descolou uma nova família e, de quebra, muitas confusões. O que aconteceu com você? Tava só tentando ser um cão pastor. Quem não chorou no final tá morto por dentro. Parabéns, Porquinho comunista, mano. Porquinho comunista, como não amar? Cara, e assim, né, vendo o porquê de talvez ter acabado, né, então, como a gente falou, né, os cuidados com animais mudaram, a tecnologia avançou, né, pra você poder fazer tudo com IA, ou até mesmo manualmente ali, com tecnologia. Eu não sei se o último, ou os últimos Planetas do Macaco, que eu acho que é os únicos, talvez os últimos filmes mais recentes que usaram mesmo... Acho que alguns animais, porque o resto meio que é tudo digital. E o Rei Leão mesmo, né? Foi tudo digital, né? Nenhum... É o live action. Live action mesmo. Tá aí. Eu acho que, mano, no Planeta dos Macacos, acho que o primeiro ali se salva pra quando mostra os macaquinhos na jaula e tal. Acho que deve ter alguma coisa ali. Mas de resto é tudo CGI, mano. Parece que é um live action até, de tanto CGI que tem ali nos filmes. Principalmente os mais atuais. E o foco desses filmes era pra criança, né? E aí agora também mudou. Acho que a galera não quer mais ver animais, acho que a consciência também sobre isso mudou também. Então, os filmes com golfinhos, baleias, os 37 animais que o Lelê citou, os 101 dálmatas. Né? Cachorro pra caramba. Imagina, era cachorro pra caramba no set, pra você cuidar, né? Então, acho que é isso. Mas eu vou rebater um pouco de que eu me lembro de um filme relativamente recente que teve um cachorro, e era um cachorro mesmo, que é o Anatomia de uma Queda, que ganhou Oscar até. E o nome do cachorro é Messi, até. O nome do cachorro é Messi. E aí ele foi pro Oscar e tal, um bagulho assim, é verdade. E tudo. E não é antigo, não lembro exatamente que ano que é, 2020, 2021, sei lá. É 23. 23? Foi ano passado, ano retrasado, então. Já tá perdendo um pouco da noção, né? Já faz... Mas ele não é o protagonista, né? Não, mas é o que se salva no filme, até o mais marcante do filme. É o cachorro.
É uma boa lembrança, mas assim, há de se convir que reduziu bastante, praticamente zerou. Eu acho que tem esse negócio do seu tempo, o negócio era na época explodia, aí vira nicho, e aí quando a coisa vira nicho, acaba meio que saturando. Eu vejo que até o caminho dos filmes de heróis também, sai um monte, aí todo mundo gosta, aí começam a fazer um monte, satura, aí ninguém gosta mais, aí ele é meio que abandonado. Então acho que rola isso também, né? Não quer dizer que em nenhum momento vão fazer, não vai ter, sei lá, o Bingo 3. Pá, acho que se pá, as crianças de hoje em dia talvez não se peguem muito com animais supostamente falantes. Não, né? Nem com habilidades de futebol ou qualquer outro esporte. Qualquer super habilidade, né? Que uma criança de 5 anos faria, o cachorro também. Eles podem ver animações super complexas, tipo o pequeno chefinho, o chefinho, acho que chama, sei lá. Ou outras animações e afins, outros canais no YouTube que tem conteúdo praticamente diário com animações lá para criança. E aí eu imagino que deveria dar um trabalho absurdo para filmar com animais mesmo, né, de verdade. Né, pra dirigir os animais em cena deve ser bem complicado. Porque claramente, às vezes, o cachorro senta e você vê que ele tá olhando pra cima e alguém segurando um petisco, tá ligado? Sim, claramente. Claro. Então. E os filmes de faroeste, Lulu? Deu espaço para os filmes de super-heróis? Uma das mais procuradas quadrilhas do Novo México prepara um ousado golpe contra a cavalaria americana. Ali, né, no seu gênero de 1930 até 70, Luciano mas depois de um tempo sumiram. Estilo espaguete de faroeste, quando... Não, mas, cara, eu acho que sim, de fato. A gente já teve até uma breve conversa sobre isso. Eu acho que principalmente esse estilo, não é que ele chegou a morrer, né? Porque hoje ainda tem coisas que saem referente a faroeste, mas eu acho que mudou um pouco da perspectiva. Tinha muito aquela coisa do homem másculo, ríspido, forte e vingativo desses filmes. Feio, forte, formal. Feio, forte, formal, como diria o seu Madruga. Que meio que não pega mais hoje. Acho que hoje a cultura fala até um pouco mais sobre reparação histórica, até mesmo sobre as minorias, sobre como nesses filmes faroestes representava não só a vingança ali do homem forte, feio e formal, mas também uma coisa meio que genocida de matar os índios, os peles vermelhas são ruins, e essas coisas não pegam bem hoje, né? A gente tem que virar os olhos para as minorias, né? Ver todo o mal que... Revirar os olhos para as minorias? Não, como aspas forte, Luciano. Não, que isso? Não, tem que virar os olhos, né? Tem que apontar a atenção pras minorias. Calhorda, né? Se eu fosse um faroeste agora, ia puxar minha arma antes de você e ia te matar agora. Gatilho mais rápido de Pirituba. Vai ser muito mais rápido. Mas eu acho que tem muito isso também, o lance da reparação, que parece que não pega mais hoje, né? É um filme que é fora do seu tempo. Então acho que quando tem filmes hoje em dia sobre faroestes, a temática é diferente. Não é mais o homem rígido, o homem forte, o homem mau, o homem vingativo. Eles feio ainda, né? Feio continua, né? Continua. E também acho que tem o lance do... Precisa de uma capa. Antigamente tinham filmes do Clint Eastwood, que o Clint Eastwood vendia os filmes. Você via o filme lá do cara, mano, vou assistir o filme do Clint Eastwood. Mas ele sempre fazia filme de faroeste. Então entrava nesse círculo aí, entendeu? Mas aí, hoje é o Leandro Hassum? Hoje é o Leandro Hassum, é o nosso... Substituiu o Clint Eastwood. Clint Eastwood? Exatamente, é o nosso Clint Eastwood. Quando a gente estava definindo a pauta e a gente chegou no tema de faroeste, filmes de faroeste que não existem mais, eu questionei vocês que são fãs de filmes de ação, se os filmes de ação não seriam um substituto espiritual para os faroestes. Já que sempre tem um homem que ele luta contra o país inteiro, com uma pistola às vezes, igual o faroeste, né? Com uma arma só, ou com poucos recursos, ele consegue dominar o mundo e tal, e vencer todo mundo. Ninguém vence ele, o cara não tem nem colete à prova de balas, ele nunca toma um tiro, ou então toma só um tiro no braço, só pra dar mais dramaticidade à jornada do herói dele. Não é um pouquinho da temática não, mas da dinâmica do filme de faroeste? Um herói ou um anti-herói que ele praticamente não pode ser vencido. Olha, eu acho que não, porque o filme de faroeste, ele meio que tem, entre aspas, o mesmo cenário, né? Então é o saloon, é as ruas de terra, é o feno voando e tal. Os de ação, você tem diferentes personagens, né? Não é sempre um Clint Eastwood. Tudo bem que a gente tem o The Rock, que faz, acho que bastante. O John Wick, né? Mas meio que muda a premissa. Então um é espionagem, o outro é sequestrar a família dele 5 vezes. E aí ele vai lá e... Como é que é aquele... Eu vou te achar.
E quando te achar, esqueci o nome lá. Ai, cara, Sim, Busca Implacável? Busca Acho que- Implacável. Isso. Esse é o nome do ator, sim. Tipo, será que não entenderam que não pode mexer com a família dele? Uhum. E aí, então muda, assim. Apesar de ser uma ação, Mas é o ônibus desgovernado. O Entendeu? Faroeste não seria um filme de ação com a skin de Faroeste? É isso que eu ia falar agora. Boa. Ó, Boa. o filme do Faroeste é um filme de ação. Mas nem todo filme de ação é faroeste. Então eu acho que foi o que eu falei lá no começo. É o lance da temática. Tanto é que não cabe mais hoje, que é o lance da reparação histórica. É o lance de como aquela galera ali que povoava um certo âmbito lá do Salum, da única ruazinha, fazia com os indígenas, ou até mesmo como eles tratavam as mulheres. São coisas que não cabem mais hoje em dia. Então eu acho que tem essa temática, porque tem o Leandro adora essa palavra, tem o core de faroeste. O Leandro que até me falou aqui, me mandou uma mensagem pra eu falar isso. De faroeste, Claro. mas que é um filme de ação, mas também nem todo filme de ação é faroeste. Acho que a diferenciação tá mais aí mesmo. Entendi. É isso. E é isso, né? Também meio que mudou o tempo, né? O tempo avançou, acho que não faz muito sentido, até pela... Vai, Lelê, você que é o mais inteligente do grupo. Quando você assiste algo e você se identifica com ele. Acho que é isso, identificação. Identificação. Realmente o Leandro é o mais O inteligente. Liab não é o mais inteligente. Dois macacos aqui, né? Batendo, né? Tentando botar o Como cubo que é o negócio no quando você se quadrado. identifica? Me dá o meu botar disco o- de rock aí pra eu jogar. O cubo no quadrado, tá eu e ele tentando botar o cubo no Mas quadrado. eu não sei, por exemplo, eu não sou especialista em Estados Unidos, o Luciano acho que talvez seja mais Certo. do que eu. Seu boga. Mas não existe mais paisagens de faroeste nos Estados Unidos, né, também. Você pega um filme para novas gerações e tal, o pessoal com 20, ou menos que 20 anos hoje, e eu vou falar, pô, mas faroeste? Tipo, sabe? Que loucura é essa? Do que vocês estão falando, entendeu? Não gera a identificação, como o Ilhave falou, do que você fazer um filme no meio da cidade de Nova York, a galera correndo lá no meio do metrô, aquela coisa toda e tal, passar na Times Square, blá blá blá, e coisas desse tipo. Falar, pô, caramba, são lugares que eu conheço, lugares que eu tenho acesso e tudo. Ou em Los Angeles, Las Vegas, sei lá, cidades que são muito retratadas no cinema. Agora, um faroeste parece uma coisa muito, sei lá, uma dicotomia total, esse bagulho não gera identificação. Tá vendo? Você falando em se identificar, ele manda um dicotomia, aí já... Tá vendo? Eu tava certo no meu. E a comédia besterol? A gente, no Miopia, primeira edição, a gente tinha feito lá top 5 besteróis, né? A gente fez um elenco. É o Miopia do Velho Testamento, assim. Isso, do Velho Testamento, Esse quando a aí gente comer foi frutos do cancelado. mar, vai pro inferno. E aí a gente tinha linkado lá nossos melhores, tal, até citou American Pie. Eles são jovens, atrapalhados e completamente virgens. Eu não consigo falar com as garotas e quando eu falo, eu estrago tudo. E aí aqui tem na lista lá o Todo Mundo em Pânico, Loucademia de Polícia, Debi Lloyd. E essas comédias assim, até meio satirizando outros filmes. Acabou. Morreu? E aí, né? Que fim deu? Por que não tem mais? Talvez o quê? O humor meio que é ultrapassado? É o humor do finado Pânico na TV? Talvez é isso, a gente meio que refinou, estamos agora com o nosso monóculo e não acho tão engraçado isso. O meu humor agora é outro. ou apenas o humor quebrado tá nos memes e não nos filmes, talvez é isso, né? Parece que morreu bastante esse esquema de humor pastelão, né? Que a gente chamava, né? Pastelão, meio bobalhão e tal. Era uma coisa bem recorrente, principalmente nesses filmes de besteirão americano, onde tinha muitas piadinhas. Eu acho que isso entra também um pouco no lance que eu tinha dito do faroeste, do lance do clichê. Eu acho que quando... principalmente a parte de comédia, a parte de piada. Quando ela virou um clichê, todo mundo tá fazendo, e as pessoas começam a fazer coisas muito semelhantes, enjoa, ainda mais pra comédia que precisa ser algo novo, entendeu? Então você acaba... É como se eu contasse a mesma piada 2 vezes pra você ali. Talvez você vai dar muita risada na primeira, na segunda não, porque você já conhece a piada. Então quando eles criaram essa formulinha, parece que ficou além de ficar datada, né? Porque hoje em dia muitas das coisas machistas que tinha naquela época não passaria hoje, com razão, né? Não tem que passar mesmo, mas vira tipo meio que comum, parece que você já sabe qual a piada que vai rolar. Antes tinha
tinha muito filme de paródia, mano. Chutavam a bola na moita, voavam 5 filmes de paródia, assim, tá ligado? Tinha muita coisa. Hoje em dia não tem mais isso. Então acho que tem isso também, das pessoas enjoarem um pouco e quererem ver coisas novas. Acho que paródia nunca me pegou muito. Eu vi alguns... Todo Mundo em Pânico, né? Acho que se chama. As paródias do filme do Pânico, que eles aproveitavam vários filmes que estavam em alta na época, né, que estavam fazendo, e faziam sátiras bem escrachadas em relação a isso. Putz, o Todo Mundo em Pânico, acho que eu vi uns 2, pelo menos. Pô, no começo era legal, mas acho que era isso, é a mesma fórmula sempre, né? Você fica, tá legal. Já sei. Entrou um português, um americano e um brasileiro. Tá bom. E tal. Então acho que... Quanto a paródia, acho que é isso. Pra mim, nunca me pegou muito, assim. Eu vi uns 2, falei, pô, é isso sempre, tá ligado? Beleza, eu já sei que vocês vão aloprar todos os filmes e tal. E às vezes as maneiras que eles alopravam eram bem esquisitas também. Putz, uma coisa é você fazer piada sobre o filme, outra coisa é como você escolhe fazer a piada sobre aqueles filmes. Sobre os besteróis americanos como um todo, eu acho que a sociedade como um todo mudou, né? Que nem a gente falou do faroeste e tal, e a percepção que a gente tinha sobre o que é socialmente aceito hoje é diferente da época dos começos dos anos 2000, quando tinha American Pie, por exemplo, que a gente até já falou sobre, que a gente assistia na época, que a gente gostava e tudo. Tem muita coisa boa em American Pie e tal, mas tem muita coisa que você olha em retrospecto assim e fala, putz, né? Acho que não cabe mais. E eu fiquei tentando caçar algo que seja semelhante a isso e realmente não tem. Pra não dizer que não tem uma série que eu vi alguns episódios que tá original da Max, né? Do HBO Max, né? A vida sexual das colegiais americanas, acho que é isso, um negócio assim, ou das universitárias, algo assim, que é quase uma tentativa de besterol, mas pelo ponto de vista feminino, que era algo que a gente não tinha absolutamente nos anos 2000. Porque em geral era sempre a dinâmica era qual? Adolescentes, ou que eles queriam ir pro baile lá de formatura, porque eles queriam transar de qualquer jeito, eles queriam perder a virgindade, coisa tudo. Sempre os homens, né? Sim, ou então sempre quando eles entravam na faculdade e eles queriam também, né, pegar todo mundo, ninguém ligava pra estudar nem nada, e criava isso no nosso imaginário de que a faculdade seria assim, e não, definitivamente não foi assim a faculdade. Então era sempre pelo ponto de vista masculino. E essa série, as protagonistas são mulheres. Então passa isso muito delas querem... Tipo, finalmente elas estão livres dos pais, né? Porque nos Estados Unidos tem aquela coisa de quando você vai pra faculdade, você vai pra uma outra cidade, você vai morar sozinho e tal. Então tem muito disso, das experiências delas com os caras ou com as minas. Tem uma personagem que é lésbica lá e tudo. Mas eu vejo um cuidado muito maior em não objetificar, por exemplo, só os homens, de não ser a busca pelo sexo, só pelo sexo, né? Tem a questão de você gostar do seu parceiro, ou de pelo menos ter uma interação maior com o seu parceiro. O mínimo de respeito, né? Coisas que nos filmes não tinha. O mínimo de respeito que nessas comédias besteróis voltadas para o público masculino não existia, né? Então não tinha nada, os diálogos eram muito rasos. E nessa série, por exemplo, eles tentam criar um pouco de narrativa, o Luciano fala background para as personagens, pra gente entender as motivações delas. Em American Pie, por exemplo, a gente não sabe motivação nenhuma, ninguém sabe o que o outro quer ser, o que eles estão estudando, o que eles estão fazendo na faculdade, nada. Nessa série, pelo menos, fala, uma delas quer ser médica, outra é muito boa com matemática, então ela vai pra uma parte de exatas. Fala, essa aqui não é rica, né? Tipo, ela tá tendo que trabalhar pra bancar a faculdade dela, enquanto a outra é filha de uma senadora americana, blá blá blá, e tem muita grana e tudo. Então são motivações diferentes, tem nuances nessas personagens. Acho que é o máximo que eu consigo lembrar agora de série atual. Acho que tem 3 temporadas até essa série, que talvez fosse um besterol, assim, mas ainda assim ela tem mais camadas do que um besterol que a gente assistia antigamente. E é uma série, né? Dá pra você desenvolver melhor os personagens. Eu ia ter falado de Sex Education também, que é isso, só que pelo menos tem uma história ali, é a sexualidade dos jovens que estão afloradas, e aí você consegue explicar e dar um pouquinho mais de profundidade, até mais, porque é uma série, né? Diferente de um filme. Filme não o Sex Education dá aulas, assim, de como lidar com a sexualidade sem ser apelativo como era antigamente, né? Exato. Sim. E de uma forma meio que até correta, né? Sem esculachar ninguém, sem humilhar ninguém. Quando a gente tava definindo nesse ponto aqui, a gente até tava falando sobre um vídeo viral de uma música que era possível tema de carnaval, e a gente falou assim, caramba, eu não acho isso engraçado, será que a gente morreu por dentro? E aí... Sim. Porque tinha uma parcela da galera rindo muito, e a gente, tipo,
E aí, será que também isso aconteceu? Porque, por exemplo, o último filme que acho que categorizaram como comédia, que eu lembro de ter assistido e rido horrores, né? Tipo, o emoji lá saindo lágrimas, era Se Beber Não Case. Prontos pra soltar os bichos? Quê? Fazer o quê? Soltar os cachorros, igual aquela música. Oh, let the dogs out. Las Vegas nunca viu caras tão loucos. Há uma noite que será inesquecível pra nós. Mas eles passaram de todos os limites. Tem um tigre no banheiro! A proposta dele era comédia e não era paródia, não era besterol, não envolvia sexualização de mulheres e minorias e tudo mais. E depois de lá, eles, enfim, caíram no capitalismo, fizeram mais 2 sequências que foram, né, a mesma coisa, não muda, e ponto. Assim, eu não vejo um outro filme de comédia desse nível. Tirando comédia romântica, né, que ainda segue sendo feito e tudo mais. E acho que também um dos pontos é investimento, né? Porque esse filme não vai ganhar nada, entre aspas. Não vai ganhar prêmio, não vai pra Oscar. Um filme de comédia raramente chega em algum patamar ou é visto. No máximo, você pode fazer um Deadpool da vida, que é Marvel, e aí você coloca a comédia ali no segundo plano, ou primeiro plano e tal. Mas eu lembro muito bem de Loucademia de Polícia e eu ria muito, sabe? Mas talvez isso, se eu for assistir hoje, não será tão engraçado, porque o nosso humor mudou. E que público é esse que eles querem atingir com esse humor? É os milênios? É a geração Z? Porque a gente sabe que a geração Z tá no TikTok, não vai querer ver 2 horas de sketches, né? Algo assim. E tem o lance da indústria também e como mudou bastante a publicação dos filmes, né? Principalmente com o crescimento e enxurrada de streamings. Mesmo tendo vários streamings, onde poderia ser inserido vários tipos de filme, várias coisas e você não ter tempo de assistir tudo, antigamente a lógica era completamente diferente. Ela só ia pra tela o que realmente daria dinheiro, que entra nesse ponto que você falou. Hoje em dia a pessoa não vai querer concorrer e botar um filme no cinema, um filme que não vai dar dinheiro. Então tem isso também, eles preferem até às vezes jogar no stream da vida, e aí eles vão jogar no stream o quê? O que o algoritmo pede. Aqui o algoritmo tá pedindo? Tá pedindo, não é besterol, vamos botar outra coisa. Então tem muito isso também. Como eles conseguem ler melhor o público do que antigamente. Antigamente eles liam de uma certa forma, óbvio, né? Falavam, tá bombando aí o besterol, vamos fazer 1 milhão de besterol, até eles enjoarem. Hoje em dia não, tem uns dados ali, metadados, eles conseguem ver, não, tá dando isso, vamos botar isso aqui. Então, dito isso, aqueles filmes de comédia, estilo programas do Multishow, são o que seguram a bilheteria de filmes nacionais durante o ano, né? Filmes do Leandro Hassum, filmes da Ingrid Guimarães, isso. Ou afins, aqueles farofeiros. Ele resolveu curtir o feriadão com os amigos do trabalho. Ainda dá pra desistir? Eu paguei adiantado. E assim por diante, né, tá ligado? Nosso eu acho, sei lá, eu não me pega assim, entendeu? Mas eu fico espantado que tem um público gigantesco pra esse tipo de filme. Sim, e é comédia, né? Mas comédia, verdade. Minha Mãe, uma Peça é excelente. Ah, sim. Você acha que foge desse... Eu acho que basicamente pura, né? O mesmo tipo de humor, mas esse aí acho que esse é bom. Acho que tem muito que esse é inteligente, disse o Leandro. Não é inteligente, acho que o humor precisa também de ser tudo monopolizado, né, e tal, aquela coisa, nossa, tem que ser uma coisa muito rebuscada e tal. Às vezes você só quer rir de uma besteira e tal. O Minha Mãe é uma Peça é basicamente isso, mas é muito fácil de se identificar porque ele faz a mãe, né? Tipo, e aí a mãe média do brasileiro, do brasileirinho, é bem parecida, né? Tem muita gente que consegue se identificar ali. Então, eu não sei se o humor é exatamente muito bom, ou ele conseguiu captar exatamente a essência de uma família média brasileira. Acho que é isso que pega. Agora os outros é muito assim... e eu acho que ele veio antes também, né? Tem isso. Fez o primeiro, deu sucesso, aí Hassum falou, opa... Tem uma fatia do mercado aqui. O Leandro Hassum tá aí há anos, né? Não, acho que ele tá até antes do Paulo Gustavo, acho. Sim. É o que? O Hassum do Velho Testamento, né? Tá aí... É que ele nunca chegou no Novo, entendeu? Eu acho que esse é isso. Ele era gordinho, depois ele ficou magrinho, aí agora ele Mas o tipo de humor é basicamente o mesmo. É o mesmo, eu faz muito tempo que eu não vejo filme deles. Acho que o único filme que eu gosto dele é aquele Tudo Bem no Natal que Vem. Quando me perguntam por que eu não gosto do Natal, eu tenho uma razão bem simples. Porra,
Eu nasci no Natal. Quem faz aniversário no Natal sabe. Não dá pra competir com um aniversariante muito mais carismático que você. Esse é bom. Esse é bom. Esse é muito bom. Pra não dizer que não falei das flores, né? Mas, em geral, os filmes dele são um humor, assim, que não me pegam muito, assim. Geralmente tem umas piadas bem problemáticas, assim, com minorias e tudo e tal. Então, sei lá. Mas, Leandro, eu não sei se você tá comigo nessa, mas já que você gosta de musical e filme de dança. Tchau, eu tô indo. Deixa eu feijão no fogo, vou ter que ir ali. Pô, filme de dança tem o seu nicho, né? Teve uma época que o Se Ela Dança, Eu Danço. Eu danço porque a dança pode mudar tudo. Você está a quantos passos do seu sonho? Deve ter até o 8, eu acho. Sim. E tem a paródia do Se Ela Dança, Eu Danço também. Pô, será que foi a estreia? Será que foi a estreia do Channing Tatum no cinema? Porque ele é o primeiro, hein? Olha, eu volto. Vocês estão querendo me menosprezar e só os dois aí, tô atrapalhando o casalzinho que gosta de filme de dança, mas eu tenho dados históricos aqui. Filmes de danças fizeram muito sucesso final da década de 70, começo da década de 80 até o final de 80. Começando com Embalos de Sábado à Noite, que foi onde lançou o John Travolta, como esse ator que ele é hoje. E depois vieram vários filmes, como Footloose, Flashdance, tudo pegando final de 70 e a década de 80 inteiro. Aí depois esse filme deram uma caída e voltou só nos anos 90 e 2000. 2000. Fala dele agora. Fala dele. Tudo a pauta. Não é um dos meus filmes favoritos, assim. Apesar de eu gostar de musical, esses filmes de dança, assim, eu acho que eu lembro de ter visto uns 2, Se Ela Dança, Eu Danço lá. E aí a premissa é sempre a mesma, né? Viu só a primeira temporada, né? Tem 20 minutos. A mina é uma dançarina e tal, aí sei lá por quê, ela tem que entrar em contato com um humano que é um ex-presidiário, ou então um cara bad boy, blá blá blá. E o cara que você nunca imagina que vai dançar. Aí fala, nossa, mas você dança, que não sei o que, você pode dançar. E aí ele fica, não, o que a sociedade vai pensar? Se você dança, eu danço também. Blá blá blá, não, nunca. Aí no final ele vai, dança, não sei o que, eles fazem um par romântico, aquela coisa toda. Mas, mano, vocês que são especialistas, dança é o que mais tem no TikTok. Por que acabou então? Ninguém dança mais? As pessoas odeiam dançar? Então, porque no TikTok é 10 segundos. Também. Um filme 3 horas. Né? 1h30 no mínimo. Então Mas assim, eu acho... Lembra, acho que eu comentei aqui há muitos casts atrás. Eu gosto de ver seres humanos comuns fazerem coisas extraordinárias. E pra mim, dança é uma delas. Eu acho que você usar o seu corpo e a pessoa faz um movimento que ela tem as mesmas coisas que você. Os 2 pés, as 2 mãos, sabe? E você não vai conseguir. Você tá entendendo? Então, o cara dá pirueta, dá um mortal pra frente, pra trás, gira e, sabe, embola ali. E tem uma música acompanhando, que é o que deixa ali tudo mágico. Entendeu? Então eu lembro do Se Ela Dança, Eu Danço, que misturou street dance com balé, e tem Channing Tatum e a menina que eu não sei o nome, sabe? É o Wing Yang. Então, que vontade de assistir esse filme, meu Deus, alguém me mata. A menina que estudava dança e ele é autodidata. Olha só, aí eles se cruzam na dança final, que é o TCC, né? Fazer uma puta dança ali. Esse é o filme que ele, tipo, tá trampando lá, trocando a lâmpada, e aí faltou não sei quem, e aí ele consegue fazer... Puta, esse filme eu assisti, mano. É isso. Aí depois vem mais 8. Depois desse tem a segunda temporada tem 20 episódios. Mas é tipo High School Musical, né? Se você for ver. Mas High School Musical é mais musical. Tem a parte do canto e tal, mas cada apresentação musical é um flash mob, né? O negócio, né? Não é só ele cantando lá, o Troy, a menina lá cantando, não. É um acontecimento, né? Um musical acontece ali. Então tem muito da parte da dança, mas é óbvio que eles focam mais no canto, né? O negócio é isso. Coral. E aí, Luciano, trazendo um dado aqui, né? Tá aqui na pauta, escrito, né? Não fui eu. As histórias de superação ligadas à dança foram substituídas por dramas musicais mais elaborados, como La La Land. Chupa, La La Land Luciano. mencionado, chupa. Vamos voltar no filme de ação? Pega a arma de novo e me mata, e aí a gente segue. Combatendo os males do mundo por meio da dança, Luciano. Como que não te pega isso? Papai, eu tenho fome. Calma aí que eu vou fazer uma dancinha maneira aqui. Então, já que o Luciano acha musical um desastre, Lu,
filmes de desastres naturais. Impacto Profundo, Twister, O Inferno de Dante, Armagedon. E aí, não te pega? 2012... Me pega, todo esse filme me pega tanto que me leva pra jantar, aí tem segundo encontro, tem tudo comigo esse tipo de filme. É uma pena ter acabado. Se toda a população mundial fosse igual a mim, até hoje ia ter esse tipo de filme, mano. Porque eu adoro. Assim, é scriptado. Tem uma ameaça iminente que vai acabar, aí tem um super-herói ou super grupo de heróis que vai tentar dar um jeito na parada. Americana. É esse negócio o americano salvador, né? O Americano Salvador. Volta pra isso de novo. Cara, eu adoro e é uma pena que tenha acabado, viu? Eu acho que o último filme, assim, que teve bastante impacto e repercussão foi 2012, porque 2012 tinha toda aquela mística, né? O mundo vai acabar, vai acabar, que não sei o quê. Então, teve um hype em cima disso daí. Então, teve o 2012, que teve um certo hype ali, mas acaba caindo naquela coisa, né? Acaba sendo a mesma coisa. Você já sabe o que vai esperar. Vai ter um momento de tensão, parece que vai todo mundo morrer, só que não, tem os salvadores da pátria. Mas, cara, é um filme que eu gosto bastante. Igual a dança pra vocês, subir numa nave e perfurar um asteroide antes de bater na Terra me pega. E o presidente americano falando pra você subir nas montanhas, porque vai vir um pedacinho de meteoro cair, e é sempre nos Estados Unidos, óbvio, né? Óbvio. E é o Morgan Freeman, então, o primeiro presidente negro aí, ó. Morgan Freeman. Chupa Barack. Eu acho, é uma teoria da conspiração, vou soltar a fanfic aqui, né? Manda. Que esse tipo de filme talvez não pegue mais as pessoas, porque quando realmente teve uma catástrofe de nível mundial, que foi a epidemia, a pandemia do Covid-19, os Estados Unidos, que era a hora deles mostrarem que eles eram os bolados mesmo, de falar, toca pro pai, que a gente resolve. Eles ficaram um barata voa total, os caras não sabiam o que fazer. Cara, não tinha papel higiênico, acabava, os galera iam comprar papel higiênico, mano. A China fazendo vacina, a Índia fazendo vacina, Brasil fazendo vacina, eles lá, pô, como é que faz mesmo? Como é que eu não sei. Mal estagiário, né? Tipo, a galera diminuindo os casos já, Brasil comprando vacina da China, não sei o que, a galera já tem um método, tem que usar máscara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os americanos loucos lá nos eventos, tudo maluco, mano, tipo, sem máscara, sem nada, sem vacina. Eu apoio essa fanfic. Perdeu um pouco o crédito, entendeu? Acabou a magia. Os antivac saindo do bueiro, né? Do nada, né? Cadê os caras com bunker boladão, cheio de comida e terno hazmat saindo na rua? Não. Eu comprei a fanfic. Pra mim foi isso que aconteceu. Citando filmes de animais, nos filmes um leão. Quando acontecia a pandemia real, um gatinho. É que nem, tipo, quando tem filme de ação, né? Você sabe que é um filme de ação, que é uma coisa absurda. Aí vem alguém, começou a mentirada. Óbvio, é um macaco com uma metralhadora, tá ligado? Mas até aí tava verossímil o bagulho. É que nem eu tô assistindo a nova temporada de The White Lotus. Não sei se vocês assistiram. Eu tava querendo ver essa daí. Tem e aí é na Tailândia, né? Na Tailândia, um hotel na Tailândia. Cada ano é num hotel da franquia White Lotus em um país diferente. Desse ano é na Tailândia. E aí na primeira cena da série passam uns macacos na árvore e tal, né? Aquela coisa bem estereotipada, né? Que eles gostam, não sei o quê. Aí eu fui ver os comentários do primeiro episódio. Ó lá quem matou lá. Aí tem um gif com um macaco com uma metralhadora. Assim. Esse aqui é o responsável pela matança no final. Nossa, é que nem o filme lá do Emília Pérez. Não, esse filme não vai ser estereotipado. Não. Começa o filme e os mariachi. Já a primeira cena. Puta merda. Cena 1. Lu, esse é a sua cara. Esse é a sua cara. Filmes de espionagem exagerada. A Senha Swordfish. Missão Impossível 48, sabe? Esse tipo de coisa que aí joga na tela os dados, sabe? My Neck Report, assim. Cara, mano, você já me pegou no Swordfish, mano, porque é um negócio do datado mesmo, né? Você imagina o cara lá, o hacker, várias mãos. O hacker de capuz. Digitando 1 milhão de caracteres por segundo. Sem mouse. Entra tela, sai tela, sem mouse. Muito louco, biriri.
expectativa, a realidade é o cara ligando pra vó Zequinha, ô, vó Zequinha, tudo bem? Me passa o número do seu cartão aí atrás. Tipo, o hacker é isso, tá ligado? Ficou mais fácil. É diferente. Então a gente sabe que aquilo ali é completamente irreal e infidedigno. Igual eu falei, vai começar a mentirada. Então tem muito disso, mano. Eu adoro falar essa frase no meio de qualquer... Olha lá. Vai começar a mentirada. A mentira. A mentira. E é isso, mano. Eu acho que tem muito disso. Tem um hype bacana, principalmente com a questão da inteligência artificial, né? Que é um assunto novo, que pode ser bem explorado. Mas, mano, acho que a fatia do mercado tá aí, pra quem quiser entrar agora e começar a fazer de filme assim. Tem até alguns que tentam, né? Entrar nesse mercado falando sobre hackers, inteligência artificial e entre outras coisas. Mas eu acho que realmente passou o tempo, mano. Principalmente desse hacker clássico, do Piratas de Computador. Que diabos tá rolando aqui, hein? Me desculpa, sentimos muito. Eu tava dando uma olhada no seu laptop. É demais, sabia? Equipamento classe A, gata. Eu sei, não é mesmo? Eu vou triplicar a RAM, certo? O Homem Leopardo e os amiguinhos babacas. Kate, você não vai mexer na droga do computador agora, né? Peraí, fica aí. É certo. Certo. Do tipo sensível. Aquele filme antigão que tem a Angelina Jolie, sim, tá ligado? Sim. Essas coisas não colam mais, tá ligado? O super cara não é mais. Talvez o pessoal tenha mais conhecimento sobre como funciona os detalhes, a globalização, né? E tal. Eu vi um print de alguém falando sobre isso. Acho que era alguém de TI falando, eu queria um filme de ação, de espionagem, que fosse, né, mais verdadeiro, né, tipo, o cara do TI vai lá, né, que ele é o hacker, não sei o que, aí ele vai tentar compilar o bagulho, aí dá errado, aí ele não sabe de onde é o erro, aí ele fica 3 horas tentando caçar o erro e não vai, e aí a bomba vai explodir lá, né, e o bagulho Exatamente isso, mano. A gente tem um mínimo de conhecimento de programação pra saber que as coisas não funcionam daquele jeito. Não funcionam desse jeito. Tipo, na hora, o maluco saca um computador do nada, do bolso, abre o terminal lá e o bagulho funciona. E já tá no servidor da NASA. Pega um plugzinho, pluga em qualquer caixa de luz, né? Acabou. MacGyver sustentou os anos 80 isso, né? Eu só preciso de um chiclete, um clips e vou ter uma bomba. Mas ainda não mexia com o computador. Isso aí era só manual. Pré-histórico, Era pré-histórico ainda. Acho que até o Missão Impossível, né, que eu citei aqui, ele deu uma repaginada, porque o próximo Missão Impossível você quer ver o quê? O Tom Cruise, o que ele vai fazer sem dublê? No espaço. Então, você quer ver ele pegar um avião em movimento, sabe? Você quer ver ele caindo, realmente caindo mesmo e quebrando algum osso. Esses filmes não me pegam, mano. Esse tipo, Missão Impossível. Porque ele junta o clichê que eu não gosto do cara que é o fodão, assim, ninguém bate com ele, que é o Tom Cruise, né? Então ele é sempre chamado pra Missão Impossível, como diz o nome do filme. Só uma pessoa pode resolver. Só uma pessoa. Aí chama. Ele tá sempre de férias lá nas Bahamas com a querendo se aposentar, camisa colorida. Tá tentando se aposentar e não consegue. Ele nunca consegue se aposentar, o cara é sofrido demais. Aí junta esse clichê com essas coisas mirabolantes, assim, de que acontecem. Não, isso aqui é fácil pra resolver, só tem um jeito. Aí ele vai lá e faz o pior plano possível, mas vai dar certo porque é o Tom Cruise fazendo, não sei o quê. E aí sempre envolve algo de hackear alguma coisa, invadir o sistema de alguém. Mano, a máscara do Scooby-Doo sempre me pega. Você fala, por que ele matou fulano? Fulano tira a máscara, é outro cara. Tá me tirando. Sim. Mas esses filmes estão em conformidade com as regras de aposentadoria do Brasil, né? A pessoa nunca vai conseguir se aposentar. Nunca. Sim. O próprio 007 mudou, né? Quando veio o Daniel Craig, acho que o Leandro também Tiririca Bond. Fala de filme que existe, pelo amor de Deus. Como que é? Fala português, o alienígena, filho da puta. Porque antes o 007 era igual às 3 Espiãs Demais. Eles tinham uma caneta que cortava um carro com laser, né? Era umas paradas assim. Aí agora você só deu uma repaginada e aí coloca agora a Rússia é sempre a vilã ainda, né? Agora não pode falar da China, é umas paradas assim. Mas assim como os filmes de tragédia tem um público que é o Luciano ou Lelê,
Os filmes de espionagem acho que vai seguir, só que agora com um pouco mais pezinho no chão, né? É um hacker com mouse e sem capuz. Acho que é umas Aquele paradas Identidade Bourne entra nisso, né? Entra. A repaginação também do 007. Supremacia Bourne, o Ultimato Bourne e só o Bourne. Que também tem... Se fosse a era do DVD, a Identidade Bourne era tipo assim, uma prateleira só pros filmes dele, né? Tipo assim, ia ser muitos. É aquela coisa do ator vender o filme, né? Porque quando tava muito em alta, aí começa a fazer um monte de outros Aí ele faz 500 filmes numa vez só. Por exemplo, não é Identidade Bourne, mas podia ser, tá ligado? Ah, entendi. De novo, a gente dá o ciclo e volta no nosso Leandro Hassum, tá vendo? Sempre esteve certo. Sempre esteve certo. O primeiro Leandro que tá certo no mundo. Então é isso, miopes. Esse cast vai ficando por aqui. Talvez role a parte 2? Não sei. Comente aqui, entre no nosso grupo, faça valer esse episódio que, apesar dos filmes, esse podcast não está mais extinto. Certo, senhores? Certo. Certamente. Obrigado. Cara, certamente. Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, míope, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau!